Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E toda vez que a Taylor Swift lança uma regravação dos seus álbuns, eu trago alguns vídeos específicos falando sobre os álbuns, né? E falando sobre a importância que eles tiveram, o significado que eles tiveram na época em que eles foram lançados. Só que eu também trago sempre um vídeo comentando as músicas inéditas. Toda vez que a Taylor lança uma regravação, ela também traz, para trazer um pouco mais de valor para essas regravações, né, algumas músicas inéditas, músicas que ela escreveu na época em que ela estava escrevendo músicas para cada álbum, mas músicas que acabaram ficando de fora dos álbuns em questão, músicas que foram descartadas. Então é isso que a gente vai fazer pro 1989 Taylor's Version. Mas antes, aproveita e se inscreve no meu canal, não custa nada e me ajuda muito. Vamos ao que interessa. Como eu disse, toda vez que a Taylor lança uma regravação, ela lança também músicas inéditas da época em que os álbuns foram criados. E aí ela deu o nome de faixas do Vault para essas músicas. O que significa? Ela chama essas músicas de músicas do cofre. Músicas que estavam guardadas às 7 chaves, músicas que nunca viram a luz do dia, mas músicas que agora estão sendo liberadas, né? E aí o 1989, ele teve 5 From the Vault tracks. Tem algumas coisas interessantes pra gente conversar sobre cada uma dessas músicas. A gente vai falar sobre cada uma delas individualmente ao longo desse vídeo. A primeira música do Vault do 1989 é Slut, que significa, em português, vadia. Ao longo da vida e da carreira da Taylor, ela sempre foi criticada pela mídia, pelo público, por namorar demais, por ter muitos namorados, por sempre falar sobre os seus namorados nas suas músicas. E aí aqui, nessa música, ela se apropria da palavra vadia e do que isso significa e do fato de que ela sempre foi chamada assim por veículos de fofoca, por pessoas ao redor do mundo. E ela se apropria dessa palavra pra dizer, olha, tudo bem se as pessoas estiverem falando mal de mim, desde que eu esteja com a pessoa de quem eu gosto, desde que eu esteja com a pessoa por quem eu estou apaixonada. E aqui é muito claro que ela tá falando sobre o Harry Styles. O relacionamento dela com o Harry inspirou a maior parte das músicas românticas do 1989. Isso não seria diferente quando a gente pensa nas From the Vault tracks. Tem um trecho de Slut em que a Taylor canta Everyone wants him, that was my crime. Todo mundo quer ele e esse foi o meu crime. O que ela quer dizer com isso? Eu acho que aqui ela tá se referindo ao hate gigantesco que ela sofreu por parte das fãs do Harry Styles do One Direction, que naquela época eram bastante novas e que achavam que elas mesmas talvez tivessem uma oportunidade de ficar com o Harry, né? Quando a gente é muito nova e a gente tem ídolos que são homens, se a gente gosta de homens, e mulheres, se a gente gosta de mulheres, acho que é independente, né? Quando a gente é muito, muito nova mesmo, tá? Eu tô falando de uma época em que a gente ainda não tem consciência, plena consciência da vida real. A gente tem o costume de achar que, de idealizar um mundo fantástico em que a gente poderia, de repente, conhecer aquele cara que a gente admira, ou aquela garota que a gente admira e ter alguma coisa, né? E eu acho que existe uma relação muito de proteção na relação de fã, quando a gente é muito nova com os nossos ídolos. Acho que isso sempre, né? Mas quando a gente é muito nova, existe uma relação não só de proteção, mas de possessividade. E aí o One Direction foi uma boy band gigantesca que quebrou barreiras, que se tornou mundialmente famosa e que moveu uma legião de meninas adolescentes e às vezes até crianças, né, infantos juvenis ali. E para além do talento e das músicas, o One Direction movia essa legião de fãs por ser um grupo de garotos que, enfim, criavam esse frenesi, né, esse frenesi nas meninas. Eles tinham claramente as meninas como o público-alvo. E aí as fãs do Harry não aceitavam de forma alguma o relacionamento dele com a Taylor. E por conta disso criticavam bastante a Taylor e o relacionamento, né. Ela também se refere ao longo dessa música à mediatização do relacionamento dos dois, né. Porque, querendo ou não, foi um relacionamento bastante público. Foi um relacionamento curto, pelo menos a parte pública dele foi curta, mas que chamou a atenção, né, de muitos lados. Então, no refrão, ela canta But if I am all dressed up, they might as well be looking at us. Então, se eu tô toda arrumada assim, deixa as pessoas olharem pra mim, deixa as pessoas olharem pra gente, que ela canta na verdade, né? And if they call me a slut, e se eles me chamarem de vadia, you know, it might be worth it for once. Você sabe que talvez vale a pena. Uma vez na vida talvez valha a pena ser chamada de vadia se eu estiver aqui com você, né? And if I'm gonna be drunk, e se eu vou estar bêbada, might as well be drunk in love. Que então eu esteja bêbada de amor.
É isso que ela canta no refrão dessa música, falando sobre isso, sobre como os olhos das pessoas estavam voltados pra eles, pro relacionamento deles, e também falando sobre como ela era criticada pela mídia por conta dos seus relacionamentos. A Taylor também fala sobre a crítica que ela sofria em relação a essas coisas em Blank Space, que é uma das maiores músicas da 1989 era, pra mim é a maioral de todas. E aí num áudio recente que ela divulgou no Tumblr, eu acho, ela falou sobre como ela precisou reduzir a tracklist do álbum e por conta disso ela preferiu manter Blank Space e não Slut, que tinham temáticas parecidas, porque Blank Space, na opinião dela, tinha um pouco mais de potencial comercial, eu imagino, né? Mas aí Slut ficou guardada no Vault e foi liberada agora pra gente. A segunda faixa do Vault é Say Don't Go, que é a minha favorita, pessoalmente. E assim como em Out of the Woods e I Know Places, a Taylor fala aqui sobre um relacionamento que causava ansiedade e incerteza nela. Sobre uma situação que deixava ela realmente ansiosa e uma situação na qual ela não tinha certeza de pra onde ia ou se sequer ia pra algum lugar, né? E aí, é óbvio, ela está falando sobre o mesmo relacionamento com Harry Styles. Na letra de Say Don't Go, ela quer que a outra pessoa peça pra ela ficar, mas ela sabe que isso não vai acontecer e que ela vai ter que tomar a decisão de ir embora e deixar esse sentimento pra trás. Então aqui ela canta sobre o quanto fazer isso é dolorido. E aí as pessoas linkaram parte dessa música, parte de Say Don't Go, com uma música que foi escrita pelo Harry Styles. Então em Say Don't Go, a Taylor canta em determinado momento: I said I love you, you say nothing back. Então, eu disse eu amo você, mas você não me disse nada de volta. Basicamente, ela tá contando pra gente que nesse relacionamento, em determinado momento, ela disse pra pessoa que a amava e não ouviu a mesma coisa de volta. E aí tem uma música que o Harry Styles escreveu, que foi pro álbum de estreia da dupla Alex and Sierra, que era uma dupla que veio do X Factor. Inclusive esse álbum é ótimo, tá? Esse álbum é muito bom. E aí nesse álbum tem uma música escrita pelo Harry, que se chama I Love You. E essa música, se você prestar atenção no que ele tá cantando, na narrativa, em alguns detalhes, dá pra associar a Taylor. Porque nessa música ele canta: 'Cause I love you more than you think I do, and I love you now you don't want me to. Traduzindo: porque eu te amo mais do que você pensa, e eu te amo agora que você não me quer mais. Meio que dizendo, finalmente eu te amo, quando antes ele não conseguiu dizer na cara dessa pessoa, né? É como eu interpreto. E aí mais pra frente na música, na verdade em um dos versos, ele canta. Ele não, né? Ele escreveu, porque quem canta é Alex e Sierra, mas o Harry escreveu: While we lay there on the soft, warm ground for a week and 13 days. Ele tá ali escrevendo a narrativa e ele fala: enquanto a gente deitou no chão macio e aquecido, não é aquecido, é warm, é tipo assim, é quentinho. O chão tava, sabe, macio e quentinho, enfim. Por uma semana e 13 dias. Então tem a referência ao 13, que a gente sabe que é algo forte na numerologia de Taylor Swift. É um número muito importante pra ela. Então tem essa referência, essa conexão aí com essa música. Mas Say Don't Go é uma música que tem um refrão muito fácil de cantar, de aprender, de cantar gritando mesmo, assim. Então eu gostei muito dessa música. Na minha visão, é uma das músicas mais comerciais do Vault, né? Que a Taylor acabou de lançar, do 1989. E eu gostei muito dela, é a minha favorita. Vamos falar agora sobre Now That We Don't Talk. Uma curiosidade sobre Now That We Don't Talk é que essa música é a música mais curta da carreira da Taylor Swift. Tem apenas 2 minutos e 26 segundos. A Taylor falou sobre essa música também num dos áudios que ela fez pro Tumblr. E aí ela disse o seguinte: Now That We Don't Talk é uma das minhas músicas favoritas que acabou ficando pra trás. Ela ficou pra trás porque ela foi escrita já no fim do processo de composição do álbum. Então a produção não ficou pronta a tempo. A gente já tava com uma data ali em que o álbum precisava ser entregue, né? Mas dessa vez a gente teve bastante tempo pra aperfeiçoar a produção dessa música e pra descobrir como a gente queria que essa música soasse. Eu acho que essa é a música mais curta que eu já fiz, que eu já lancei. Mas eu acho que consegue resumir bem o que eu tô querendo dizer. Eu acho que pelo tempo curto de música que a gente tem, ela consegue marcar um ponto e dizer o que ela quer dizer mesmo. Ela tá dizendo sobre a música Now That We Don't Talk. A Taylor canta aqui sobre como é incômodo, desconfortável e triste não ser mais próxima de alguém que costumava fazer parte da vida dela. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar, se identificar. Porque acontece demais, né? A gente às vezes tem um relacionamento ali romântico com alguém e aí enquanto isso tá acontecendo,
você e essa pessoa são muito próximas, né? Você e essa pessoa trocam tudo, você é a pessoa que tá ali apoiando e sabendo de tudo que tá acontecendo na vida desse alguém. Mas quando esse relacionamento acaba, é natural que você acabe ficando de fora. Da mesma forma que a outra pessoa também tá de fora da sua vida. Não tem mais motivo, na maioria das vezes, pra você continuar compartilhando tudo com essa pessoa, né? Na letra de Now That We Don't Talk, a Taylor fala sobre coisas que mudaram na vida desse alguém, dessa pessoa, ou situações pelas quais ela sabe mais ou menos o que essa pessoa tá passando, mas infelizmente ela não tem o direito de dizer mais nada, ela não tem o direito de opinar, de querer saber mais, de... enfim, de nada, porque agora eles não se falam mais, né? De novo, essa é mais uma música sobre Harry Styles. Indícios que apontam pra isso. Tem um momento de Now That We Don't Talk que a Taylor fala sobre como essa pessoa deixou o cabelo crescer. E aí, isso é muito Harry Styles, porque na época que eles namoravam, ele tinha o cabelo mais curto, e aí logo depois, pouco depois, ele deixou o cabelo mais longo. Também tem um outro verso que eu vi pessoas relacionando ao Harry. Tem um verso em que a Taylor canta: I don't have to pretend I like acid rock. Então eu não preciso mais fingir que eu gosto de rock ácido. Or that I like to be on a mega yacht. Ou que eu gostaria de estar num mega iate. With important men who think important thoughts. Com homens importantes que pensam pensamentos importantes. E aí as pessoas resgataram uma foto de 2018 em que o Harry Styles está com a Karlie Kloss no Google Camp, na época do Google Camp, que é uma conferência de alguns dias para pessoas muito ricas que acontece sempre na Sicília. E aí nessa conferência tem jantares, festas e discussões sobre direitos humanos, educação e outros assuntos. Então são as pessoas mais ricas do mundo conversando sobre questões sociais. E aí resgataram essa foto de 2018 em que tá o Harry, a Karlie Kloss, no iate do Barry Diller, na época do Google Camp. E aí o que acontece? Essa música, não se sabe exatamente quando ela foi escrita, mas fizeram essa conexão justamente pela parte do iate, né? A teoria que rolou a partir disso é de que talvez a Taylor tenha escrito essa música pré-Reputation, mas ali no final da era 1989, de uma era pra outra, enquanto, enfim, ela estava ainda processando alguns sentimentos. Ou isso também pode se referir a um outro momento, em uma outra situação, e não necessariamente a esse momento do Google Camp em 2018, né? Só quis trazer pra vocês essa referência, mas claramente é uma música que ela tá falando sobre o Harry por conta da narrativa toda e de alguns pequenos detalhes. E aí a gente tem Suburban Legends, e essa é a música mais difícil de interpretar do From the Vault, mas eu vou tentar fazer isso com vocês. Eu acho que aqui a gente pode interpretar que a Taylor tá cantando sobre um amor de adolescência. Ela tá cantando sobre alguém que ela achou que ia ficar na vida dela, alguém com quem ela fantasiou um futuro quando ela era mais nova, né? Ela tá falando aqui sobre um relacionamento com alguém mais descolado que ela, então alguém que tinha mais popularidade, e sobre como isso causava um certo desequilíbrio social. Por conta disso, eles então se tornariam lendas suburbanas, lendas que as pessoas que conviviam com eles histórias que as pessoas que conviviam com eles sempre contariam pra frente, ou sempre comentariam umas com as outras, né? A gente pode assumir que ela tá realmente se referindo a um relacionamento antigo, da época em que ela estava na escola, no colégio. Acho que é ok. Ela até fala, eu ficava imaginando a gente voltando pro nosso reencontro de turma, e a gente junto, e as pessoas falando sobre isso, e etc, né? Só que a gente também pode olhar pra essa música como uma grande metáfora, porque a Taylor, muitas vezes, a gente sabe que ela é uma songwriter, ela é uma compositora, ela é uma criadora de narrativas. E muitas vezes, principalmente no folclore, no Evermore, ela conseguiu explorar isso mais, mas em outros momentos também da carreira dela, antes disso, ela escrevia músicas, narrativas para essas músicas, que não necessariamente contavam uma história 100% verídica. Tinham alguns sentimentos ali que eles eram inspirados na vida dela, nas coisas que ela estava vivendo e passando e sentindo, mas ela conta histórias que poderiam ter sido inventadas por ela. Então a gente pode pensar que talvez essa seja uma música assim. Talvez essa música seja uma metáfora para um relacionamento que foi muito público e por conta disso entrou no imaginário das pessoas. Então aqui ela canta lendas suburbanas, mas ela também pode estar usando isso como metáfora para falar sobre o relacionamento dela com o Harry, sobre como as pessoas falaram muito sobre isso, e eles se tornaram então lendas internacionais, né? Não necessariamente suburbanas. Acho que tem essas duas opções, não tem como a gente saber pra onde ela vai. Essa música não tem grandes easter eggs e referências, mas eu pensei essas coisas e achei que valia compartilhar com vocês. No final de Suburban Legends, ela narra uma espécie de passagem de tempo. Então o tempo passou e essa pessoa não faz mais parte da vida dela. Porém, essa pessoa e o que eles tiveram a arruinou, de certa forma,
pra sempre. E eu acho que esse outro da música, né, esse finalzinho, pode se conectar com a narrativa de Now That We Don't Talk também. Então só trazendo perspectivas que eu não posso afirmar, mas também não posso negar, né? Então vamos conversar sobre a última música do Vault, do 1989, que é Is It Over Now, é a minha segunda favorita, tá ali bem próxima com Say Don't Go. Aparentemente vai ser o nosso single, vai ser a música que vai ser mandada pra rádio. Espero que a Taylor esteja aí planejando um clipe, seria incrível, gostaria de ver isso acontecendo. E nessa música a Taylor se pergunta se um relacionamento de fato acabou, se um sentimento de fato chegou ao final. Ela e essa pessoa não estão mais juntas, estão se relacionando com outras pessoas, só que ainda parece que eles estão conectados, ainda parece que existe alguma coisa ali entre eles. Com certeza é uma música sobre o Harry Styles. E essa aqui eu acho que é a mais clara, que tem mais easter eggs. Tem um trecho da música em que a Taylor canta When you lost control, red blood, white snow. Então quando você perdeu o controle, sangue vermelho, neve branca. A gente sabe que em Out of the Woods ela canta sobre um acidente de carro que ela e o Harry passaram juntos, né, enfrentaram juntos, numa época que eles foram viajar pra um lugar pra esquiar, então ela tá falando de neve, ela tá falando sobre perder o controle do carro, ela tá falando sobre sangue, que com certeza escorreu um pouquinho, porque o Harry ficou aqui com um curativo no queixo, por exemplo, por um tempo, então ela tá fazendo essas referências. Em seguida ela também canta Blue Dress on a Boat, vestido azul num barco. Tem uma foto muito icônica do momento em que foi publicamente divulgado que a Taylor e o Harry teriam, então, terminado. A gente sabe que depois disso eles tiveram outras coisas, outros momentos, outras fofocas, mas em teoria, até onde a gente sabe, esse foi o momento em que eles terminaram, né? E aí tem essa foto dela de vestido azul, num barco, voltando de uma viagem pós-ano novo, se eu não tô enganada. E ela tá fazendo referência nesse trecho da música a essa foto, com certeza, né? E ela também canta Your new girl is my clone. A sua nova garota é o meu clone. E aí, também não foi difícil de relacionar essa frase em específico com uma música do Harry Styles, do álbum de estreia dele. Essa música é From the Dining Table, em que tem um trechinho onde o Harry canta Woke up the girl who looked just like you. Então eu acordei a garota que se parece com você, que é exatamente igualzinha a você. I almost said your name. Então eu quase disse o seu nome. Ele tá fazendo referência a alguém que era parecida com uma ex-namorada, né? E aí a garota com quem o Harry se relacionou depois da Taylor foi a modelo Nadine Leopold. Eles namoraram ali em 2014 mesmo, depois do relacionamento da Taylor com o Harry. E aí também, em Is It Over Now, tem uma frase em que a Taylor canta You search in every model's bed for something greater, baby. Você procurou na cama de todas as modelos algo melhor, algo mais incrível, baby. Então aqui ela tá falando de uma modelo também, de vários modelos na verdade, com quem esse cara poderia ter se relacionado. Então, essas coisas se conectam ainda mais, né? Então a gente tem essas 5 músicas aqui no Vault 1989. Eu sempre gosto de trazer mais ou menos a temática de cada música pra gente entender o que a Taylor tá dizendo, o que ela tá falando. Claro, eu faço isso um pouco mais brevemente pra esse vídeo não ficar gigante. E aí eu trago algumas referências que podem indicar sobre quem ou o que especificamente a Taylor está cantando. E aí essas foram as minhas análises das 5 From the Vault Tracks do 1989. Quero saber se vocês concordam, quero saber se vocês repararam em mais algum detalhe que ficou de fora do vídeo, se vocês têm alguma outra teoria ou alguma outra informação que pode agregar a essa discussão, então deixem aqui nos comentários, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, tô nervosa porque eu ia dizer. Estamos há 15 dias, basicamente, 2 semanas, da The Eras Tour no Brasil. E é isso. Também me contem em quais shows vocês vão pra gente poder se encontrar. Quero ver todo mundo. Se vocês me encontrarem, por favor, me parem pra gente trocar friendship bracelets, pra gente conversar. Vai ser incrível encontrar vocês. Estou muito animada. E é isso. Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande e até logo.